a gente vai falar sobre bem-aventurados os aflitos. O que é sofrimento? Por que a gente sofre? Como a gente pode lidar melhor com esse sofrimento? Quer conversar um pouco com a gente? Então curta, se inscreva, já compartilhe com os amigos e vem conosco. Fala, obreiros e obreiras, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais um vídeo do Papo de Obreiro no canal Obreiros da Luz. E eu me chamo Jordão Alencar. Eu me chamo Rodrigo, estamos aqui. E nós estamos aqui com um convidado para lá de especial, Alex Manzonha. Aê! Legal, pessoal, muito obrigado. Eu sou Alex Manzoni, é um prazer estar com vocês hoje aqui, Jordan. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Jordan. Prazer estar com vocês, velho. Vai ser muito bom. Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, da Instituto Espírita de Asa da Cruz. Cara, muito legal. Quem tiver oportunidade, acessa. Vou pedir para o pessoal deixar o link aqui embaixo. O Instituto Espírita de Asa da Cruz é uma casa que existe há mais de 110 anos aqui em Porto Alegre, né? Tem um albergue, tem uma escola, uma casa muito bacana, bem voltada ao estudo. E eu pertenço, digo porque já essa casa me tem por completo, né? A gente, quando adota um lugar, a gente se entrega, né? Então, sou lá dessa casa, né? Ali trabalho na evangelização, trabalho nas palestras, agora nas lives, né? Alguns grupos de estudo. E sou também trabalhador da escola de educação infantil, e tô lá, faz um tempinho que eu tô ali, mas sou apaixonado por essa casa, mas a gente vai aprendendo a gostar de todas, né, já tô me enturmando nas casas do Espírito Santo aqui, já tô me enturmando, então, né, mas é isso aí, tamo aí para... Vai estar aí, né? Opa! Tamo aí. Mas, enfim, aquele que gosta sobre esses temas do Evangelho, lá no canal do Alex tem um manancial grande lá, então vocês podem entrar lá, podem acompanhar, curtir, acompanhar o Alex também nas outras lives. É um trabalho bastante bacana, vale a pena mesmo. Recomendamos. Então a gente quis chamar ele, que ama falar do Evangelho, para falar sobre o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Mas precisamente aflitos, porque sofremos. Tantas formas de pensar sobre esse tema, né? E aí, a primeira coisa que eu queria ouvir, a opinião dele, é sempre bom lembrar que aqui estamos trazendo a nossa opinião, a nossa interpretação, sempre fundamentada na doutrina. A gente não tem a vontade de ser dono da verdade, de dizer, olha, ponto final nesse tema, seguimos. Não, ninguém é dono da doutrina espírita, tá bom? Fechado esse parênteses. Alex, meu querido, o que é sofrimento para você e por que a gente sofre? Pois é, para deixar bem claro de onde eu estou falando, pois é, tia, tu sabe que o sofrimento, não é? Muito bem lembrado, ninguém é dono da doutrina, né? A doutrina não tem representantes, né? Todos nós somos responsáveis por ela e ela, graças a Deus, está guiando a nós todos aí com muito carinho. O sofrimento, no meu entender, né, Jordan, o sofrimento é a persistência na dor. A gente sabe que a dor é essa ferramenta que Deus coloca pra gente e nos encontrando. Não essa dor assim, né, que a gente insiste em estender, mas a dor que a gente encontra todos os dias. Podemos dizer assim, as grandes dores começam nas pequenas dores, né? As grandes dores começam nas coisas muito simples do dia a dia. E esse sofrimento, muitas vezes, é a insistência em permanecer em uma dor que já não é mais necessária para a nossa evolução. A gente sabe que a dor é uma ferramenta, mas ela não precisa continuar na nossa vida, não é? Mas o importante é que a gente compreenda que a dor, ela está diretamente relacionada à nossa necessidade de crescimento. E ela vai aparecer, assim como ela vai embora, quando a gente, né, abrir espaço para coisas novas. Digamos assim que a dor é uma vassourinha. A dor é aquela vassourinha que vem abrir espaço para que a gente possa limpar a casa, organizar a coisa, né? Mas esse sofrimento, ele não é necessário, né, Jordan? Ele tem o seu tempo certo de início e o seu tempo certo de término, né?
Ele tem, digamos assim, o sofrimento, ele vai estar ali conosco enquanto for preciso que a gente compreenda algo, mas insistir nele é muitas vezes ocasionar uma dor muito maior. Muito bom, inclusive. Bom Diga lá, demais. Rodrigo, o que que você pensa sobre isso, meu amigo? Concordo com o número, gênero e grau, assim, né? Quando a gente fala estacionar nessa dor ou nesse sofrimento, é uma opção nossa. Então, por isso que a gente fala, e a gente outros falarem também, que o sofrimento, os espíritos também falam na codificação, é opcional. Principalmente a Joana, né, de Ângeles traz bastante nessa questão para a gente. O sofrimento ele é opcional, porque a vida, digamos assim, ela acontece e aí cabe a nós a melhor forma de lidar com as situações. Então, pelo fato da gente ficar, lógico, nervoso, querer chutar tudo, não sei o quê, isso aí é uma forma de agir diante de uma situação. Mas há pessoas, há momentos da nossa história também que muitas coisas graves acontecem e a gente consegue ficar calmo. Parece que uma luz, vem uma inspiração divina, a luz interior nossa meio que desabrocha também nesses desafios, que também é importante, a preparação interior e também a inspiração divina. E aí a gente consegue ficar calmo, analisar a situação, verificar as melhores saídas, os melhores jeitos de se proceder. Porque, pelo contrário, quanto mais a gente ficar nervoso, a gente querer quebrar tudo e todos, não vai resolver a situação e muitas vezes vai piorar a situação. Lógico, nem sempre a gente vai ter essa calma. Mas, assim, Jordão, eu posso estar muito nervoso. Aconteceu uma coisa aqui, pô, a impressora lá deu uns... Acontece direto, né, comigo. Deu uns probleminha lá, espirrou tinta no meu zóio aqui, cara, e a produção parou e tem prazo para entregar e tu sabe como é que é gráfica, né? E aí, cara, eu tô querendo esmurrar ela, só que eu lembro, se eu esmurrar a impressora, que é a minha ferramenta de trabalho, primeiro que eu vou ter dinheiro para comprar outra. Segundo, eu vou parar minha ferramenta de trabalho. Mas aí, eu tô tão de cabeça quente, o que eu posso fazer, já que eu não tô tranquilo, e tá acontecendo ali, na hora, o que eu posso fazer para que eu possa atingir essa tranquilidade, esse pouco de paz, e conseguir contornar esse problema que aconteceu ali imediato. Acontece com todo mundo, no trabalho de todo mundo, em diversos lugares e ocasiões. O que eu posso fazer? Qual a ferramenta assim, que o Espiritismo traz para a gente? Eu vejo isso de duas formas. A primeira é uma preventiva, por assim dizer. A primeira coisa que eu posso fazer é refletir a respeito de como eu posso lidar com essas situações. Então, antes de chegar um momento em que vem a dor, o problema, esse problema me estressa, me deixa com raiva, me deixa nervoso, é bom eu trabalhar em meu coração que tá tudo bem eu me sentir nervoso, tá tudo bem eu ter raiva, inclusive nas obras psicológicas da Joana, ela fala muito sobre a importância de aprender a sentir as emoções. Mas aí, quando a gente começa a trabalhar em nosso coração, a questão do que é mais importante para nós? O problema momentâneo ou a jornada pela vida? O que é mais importante para nós? A vida material em si ou a vida espiritual? Então, quando a gente começa a trabalhar essa ótica nova, isso serve como uma ferramenta de prevenção no nosso coração e na nossa mente. Essa prevenção de eu vou trabalhando em mim para que chegue um momento em que a dor venha, eu já esteja um pouco mais preparado para lidar com ela. É basicamente uma prova, né? Você estuda, exercita, para quando vier a prova você fazer da melhor maneira possível. Não significa que ela vai ser difícil, não vai ser difícil, não significa que ela vai ser tranquila, mas significa que você vai estar melhor preparado para encarar. Mas a maneira também segunda que eu queria trazer é quando ela aparece, eu lembrei na hora que você me perguntou da prece, sabe? Quando aparece a dor, a gente está encurralado, recorre à prece. Por que a prece? A prece é a conexão com a espiritualidade amiga, sabe? É com Deus. Isso daria uma live inteira, uma palestra inteira, e fica a dica para os próximos temas para a gente, mas não precisa ser nada rebuscado, basta assim, Deus me ajuda, sabe? Mentor,
manda força aqui para mim, porque tá difícil. E aí a gente começa a respirar, sentir a energia da prece para, opa, ter uma visão um pouquinho mais madura sobre essa dificuldade. Ah, sim, com certeza. E o Alex, deixa eu perguntar aqui, cara, meio aos universitários, né, já que está cheio de livros aí atrás. Existe, muitos nós espíritas, então, falam assim, mas se não for dessa vida, é da outra, é alguma coisa que eu tenho que, igual o Jordan, né, às vezes é uma prova que a gente realmente tem que passar, às vezes realmente a gente tá, já vou falar de vidas passadas, mas a gente tem que estar a espiar algo. Espiar quer dizer, a gente tem que ver aquilo acontecer para refletir em cima. Mas existe essa ordenação de causas anteriores, ou é tudo nessa vida do aqui e agora? Como é que funciona esse mecanismo? Você pode explicar para a gente? Opa! Primeiramente, aqui é aquele papelão que a gente compra na Wish, aquele que vê um monte de livro, e aí a gente coloca, muito vendido agora para as lives. Então a gente compra o papelão e coloca aqui atrás. Mas não precisa da Wish, não. Eu faço adesivos, hein? Eu faço os adesivos aí, manda aí, você prega aí. Oba! Já fazendo mexer já. Interessantíssimo, né, cara, essa questão aí. Aproveitando também para linkar ela com o que o Jordan falou, que vocês estavam falando da prece, né? Importante o camarada lembrar de fazer uma prece. E às vezes a gente não lembra de fazer uma prece. Por quê? Porque o sofrimento, ele também está muito relacionado ao nosso ato de rebeldia com o que está acontecendo, ao nosso ato de insatisfação, não é? Isso é uma cultura nossa, brasileira, principalmente, né? Nós somos muito acostumados a dependermos muito em ser atendidos com as coisas. Tanto é que, eu não sei se vocês sabiam, mas aquele programa de apoio aos dependentes químicos, né? O amor exigente, que é para as famílias interagirem e aprenderem como é que funciona, no Brasil, ele tem um passo a mais, que é o passo para a família aprender, né, a lidar com essa situação, porque o brasileiro ele não é educado para ter autonomia, ele é educado para depender de alguém sempre. Nos Estados Unidos, o camarada ganha uma idade, o cara, né, agora vai ganhar o mundo. Claro, dentro das situações, né? Mas o que acontece? A gente acaba criando uma dependência em ser atendido sempre. E quando a gente não é atendido, a gente cria um sofrimento. Só que se a gente olha à volta e esse sofrimento ele não está de nenhum ser encarnado conosco, né? A gente acaba se revoltando contra aquele ser que está na nossa intimidade, nos dizendo que é Deus. E a gente não faz uma prece porque a gente não crê muitas vezes, né, que ele possa ajudar, porque, afinal de contas, a culpa é dele, né, então a gente não crê que ele possa ajudar, né, e isso é o interessante. A gente esquece que, aí que é o legal da doutrina espírita, qualquer um pode estudar a doutrina espírita, porque ela não é contra nenhuma doutrina ou religião, ela pode ir junto aí, né, mas eu sempre digo, né, muito cuidado, porque ela vai violentar a sua realidade, ela vai chegar e vai abrir um panorama que você vai ficar, né, como diz a gurizada, bum! Então, o que acontece, né? Se a gente for parar para ver qual é a questão 1 do Livro dos Espíritos, né, que é Deus, causa primária de todas as coisas, causa primária. E a gente vai parar para pensar, será que esse sofrimento que eu estou tendo agora, ele surgiu do nada? Se ele surgiu do nada, teve uma causa que trouxe ele. Agora, se ele não surgiu do nada, e se Deus é a causa primária, esse sofrimento não vem de Deus. Então deve ter uma causa secundária. Que quem é a causa secundária? Somos nós a causa secundária das coisas, né? É Moá, que nem diz o povo, né? Somos nós a causa secundária. E aí a gente vasculhar a nossa existência, o que pode ter gerado isso. E o que... Vamos no método científico de Kardec, não é? Todo efeito deve ter uma causa inteligente. Ou, no caso do sofrimento, talvez não tão inteligente que tenha gerado aquela situação. Mas todo sofrimento tem uma causa. Então, se eu não fiz nada nessa vida, e Deus é justo, a gente sempre aprende que Deus é muito bom. Todas as doutrinas nos dizem que Deus é um ser de sabedoria fora da nossa compreensão. Então, ele não deve querer meu mal.
Então, a lógica nos diz que se nessa vida eu estou me esforçando e estou me comprometendo com o bem, indiferente da religião ou doutrina que eu esteja, quer dizer que existe um motivo anterior. E se Deus é muito bom, esse motivo é ligado a mim. E se eu não tiver rebeldia no meu coração, eu passo a encarar esse motivo, né? Esse motivo como algo que eu agora preciso aprender de outro jeito. E aí de sofrimento vira para aprendizado, quando a gente entende que deve haver alguma coisa, não é? É lógico que, sendo Deus extremamente justo e bom, ele vai lá e tira um pouquinho, a gente sabe que a gente acaba passando 1/5, 1/6, 1/10 do que a gente fez, né? Divide no crediário aí, no cartão. No crediário, exatamente, bota lá no crediário, né? Bota e a gente ainda acaba não pagando todas, né? Porque o cara é bom. Mas ele é justo, né? Ele é justo. Então, como é que o Jordan vai pagar por algo, né? Vai ir lá quitar o meu boleto. Vou eu quitar meu boleto, né? Então a gente começa a pensar, se Deus é justo e bom e é extremamente sábio, deve ter uma causa anterior, porque nessa eu estou me esforçando. E aí a gente começa a pensar, se nada me cutucasse, eu ia me mexer? Cara, eu falo por mim, eu duvido. No meu caso, agora eu não sei de vocês, né? É verdade, eu passo por vocês. Eu falo por mim. Eu confesso que tá bem. É verdade. Para passar para vocês, eu vou contar aqui, ó. O camarada encostou num posto de gasolina para abastecer. Enquanto ele abastecia, ele escutou um cachorro. Ai, ai, ai. E o cachorro gritava, ai, ai. E ele abastecendo, disse, que barulho de cachorro é esse, rapaz? E ele chegou e perguntou pro frentista, ô meu amigo, que barulho é esse? É um cachorro que tá lá no fundo deitado. Mas por que ele chora? Tá deitado em cima de um prego. O quê? Deitado em cima de um prego? Mas como, cara? Mas por que ele não levanta? Não, ele não levanta porque não deu o suficiente ainda. Somos nós muitas vezes, né? A gente não se mexe, não se desacomoda porque não deu muitas vezes. E o interessante é que esse retorno que a gente tem que rever não é nada mais, nada menos do que nós mesmos agora nos motivando a caminhar. E Deus nos dando uma assistência, né? Passei. Isso, muito legal esse exemplo, Alex. É que linka também do que a gente ouve muito falar na doutrina espírita, principalmente nos estudos psicológicos, seja da Joana de Ângeles, seja do Emmanuel, seja de outros autores espirituais que a doutrina espírita traz para a gente fala da palavra muito, né? Da resignação. Eu acho que já está demonstrando o ponto de resignar-se. E o que seria, vou jogar essa para o Jordan, que essa é uma... porque tem que ter uma filosofia mais profunda, né? Mas assim, exatamente. Extrair de dentro, né? Para a gente falar da resignação. Né? O que essa palavra, principalmente na doutrina espírita, aparece muito e por que aparece e para que a gente precisa usar dessa ferramenta? E se é uma ferramenta, se você concorda também. Né? Primeiramente, eu queria até pegar um ponto que o Alex trouxe, importantíssimo, a gente é muito acomodado, e eu queria dizer que eu acho que não é somente do brasileiro em si, é uma condição humana a rebeldia, saca? Porque a rebeldia, o evangelho, ele traz muito como a gente, nesse nível evolutivo que nos encontramos, num planeta de provas e expiações, onde o mal predomina muito mais, uma das características devido ao orgulho e egoísmo é a rebeldia. E eu adorei esse comentário, essa fala sua, no sentido de que a gente, muitas vezes, não se permite buscar a conexão com Deus, porque a gente acha que está certo, sabe? A gente acha que é o dono da razão, o Senhor da verdade. E isso prolonga o sofrimento. Porque se eu não reconheço que eu preciso de ajuda, eu vou buscar ajuda de alguém? Lógico que não, né? Se eu não reconheço que eu sou limitado e que a espiritualidade amiga pode me ajudar e que Deus principalmente pode me ajudar, eu não vou buscar. E Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, quando ele vai trazer aquela pergunta, né, 919, que é clássica,
aquela receitinha para reforma íntima, pró do conhecimento, ele fala muito sobre, olha, peça ajuda a Deus e aos bons espíritos. Se você tiver com sinceridade, eles vão te ajudar. Então, a partir daí, a gente precisa entender muito esse lado de que a dor, ela ajuda a gente a ressignificar o olhar sobre as nossas limitações, sobre os nossos desejos, sobre a nossa forma de viver a vida. Porque senão, a gente iria querer que tudo fosse da nossa forma, do nosso jeito, e que se dane o mundo. Ou ficar parado. Para mim é bom ficar parado, tipo esse cachorro, né? Ai, tá doendo, mas não tanto. Eu vou ficar aqui, tá gostoso ficar deitado. Até que vem uma dor mais forte. Pá! E aí eu acordo. E quando eu vejo lá na frente, eu penso, putz, olha só que bom. Que bom que veio essa dor ali. Não porque eu sou masoquista, não. É porque eu percebo que aquela dor lá atrás na minha vida me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Porque o processo da vida, ele passa sim por nossas escolhas, a gente vai discutir isso em outro momento. Mas também eu preciso compreender que tem coisas que estão fora do meu controle. E aí entra a resignação. Olha só que bacana. Essa resignação, ela é uma aceitação no coração. Eu gosto de trazer que ela é uma compreensão da grandeza da vida. Uma compreensão das nossas possibilidades. Porque a partir do momento que eu entendo, poxa, Deus, ele não vai querer o meu mal. Imagina, o cara criou todo mundo, todo o universo, e um dia ele acorda e fala, putz, acho que eu vou tirar o emprego do Jordão. Só o Jordão, vou tirar só o dele aqui, só para ver o que vai dar. Eu quero um pouco de emoção. É uma criança brincando de videogame com o universo? Claro que não, Deus não é uma criança brincando, sabe? E aí a resignação, o evangelho traz que é consentir com o coração, né? Eu aceitar com o coração, eu compreender, porque compreender é mais profundo que saber, entender, compreender. Que é diferente de conformismo, né, Jordão? Exato, perfeito. Exatamente, então para mim, não sei para os meus amigos, eu quero ouvir o Rodrigo e o Alex, o que é resignação para vocês? Para mim é isso, é compreender com o coração, é aceitar, compreendendo a lei que rege a causa e efeito, a bondade de Deus. E isso é trabalhoso, né? Com certeza é trabalhoso, demanda tempo, demanda reflexão, não vai ser de um dia para a noite, não vai ser através de gurus, muitas vezes. Às vezes o guru, digamos assim, vai te indicar o caminho, mas quem vai ter que trilhar o caminho somos nós mesmos. Nós que vamos trilhar, nós que vamos refletir, nós que vamos analisar e verificar o que a gente pode fazer por nós mesmos. É claro, lembrando o início do tema, né? Pedir orientação, inspiração a Deus, ao Mestre Jesus, que deixou esse manancial, que é o Evangelho, manancial de consolação e também de sabedoria, para que nós possamos usar esse manancial como ferramenta para a nossa evolução. E eu concordo plenamente com o Jordão no seguinte sentido da resignação, fazer a gente ressignificar os nossos conceitos, o nosso olhar sobre as dores, sobre o mundo, sobre o porquê do sofrimento e o porquê das provas e o porquê das expiações. Em muitos casos, a gente pode ter uma expiação, que é algo que a gente vai falar em outro bloco, é algo imposto para o nosso crescimento, e aí a gente pode transformar ela em uma prova, porque eu aprendi com aquela dor, com aquela passagem, e evoluir de tal maneira que aquilo não fica mais pesado em mim, aquilo se transforma mais uma prova, que eu vou lá, vou gabaritar ou não, mas vou acertar a maioria das coisas possíveis, ou do contrário, às vezes é uma prova para a gente ser testado, se a gente criou aquela casca grossa, né? Como fala o peito, né? A casca grossa, de realmente, não, agora estou pronto, vou fazer essa prova aqui, estou forte. Vou lá, faço a prova, aí começa a reclamar, aí começa a fazer igual daquele desenho que tinha uma hiena, fala, ô vida, ô azar, reclamar de tudo e de todos, e mesmo, todo mundo é culpado, menos eu sou não, é todo mundo.
E aí, conclusão, eu tinha uma prova que eu, teoricamente, tenho conhecimento para passar, mas eu vou tão negociando ela, tão com mau humor, tão com, né, má vontade, que acabo transformando a prova numa expiação. Pode também, mas pode mesmo. Às vezes, você vai perder um determinado tempo de vida, você vai perder um pedaço de um dedo. Mas aí você fez tanto negócio, tanto mafuá para esse negócio, daqui a pouco você vai perder, em vez do dedo, você vai perder o braço. Porque às vezes só perdendo o braço você vai dar valor ao dedo. Não é por aí? Ou ao contrário, ou você ia perder o braço em determinado momento da sua vida, porque é uma prova, é uma expiação de outros momentos que a gente vai falar em outro bloco, em outro vídeo, de poder... Você ia perder o braço. Mas aí nossa ação foi tão legal no bem, procuramos tanto refletir nessas questões, procuramos amadurecer, a conhecer, a refletir, que aí a espiritualidade vê, bem, esse braço dele está sendo bem usado. Se ele continuar com o braço, ele vai fazer ainda mais coisas legais, mais coisas boas, vai evoluir bastante. Então, vamos, em vez do braço que é perder, perde a pontinha do dedo. Porque ia perder... Porque para a espiritualidade, o nosso corpo físico, ele acaba mesmo. A gente já vem com prazo de vencimento. Porque o espírito é imortal. O nosso corpo tem que ajudar nós, seres espirituais, no nosso aprendizado, que nós levamos para a eternidade. Então, é mais interessante. Jesus fala, se é alguma coisa que te provoque queda, é preferível que você aparte dela do que continuar e cair, né? Mas eu acredito por aí. O Alex tem algo a acrescentar? Eu já falei. Eu estava lembrando que vocês estavam falando aí, né, da reclamação e essa questão da gente ter essa aceitação, né? Essa aceitação pelo coração, né? E essa compreensão, né? Essa resignação que é diferente do conformismo. O conformismo é a gente parar e dizer, ó céus, ó vida, né? Ó céus, ó vida, né? E aí a gente tem essa resignação, que um exemplo muito legal é Francisco de Assis. Não me lembro qual é a obra aqui, mas se eu achar, eu passei, a gente coloca aqui na descrição. Francisco de Assis vinha com outro monge lá, né, lá pelas bandas de Assis, e nevava muito, estava frio. E eles vinham de um convento para outro, e frio, pensa em frio, né? Frio da Europa, nevando, Idade Média, aí vinham, e vai, Francisco, né? Não, mas vamos mais um pouco, irmão, estamos chegando. Aí chegam na porta do convento que eles vão entrar. Aí o Frei vai lá, bate na porta, né? Oi, meu irmão, eu sou Frei tal, estou aqui com Francisco de Assis, nós vamos, né, viemos para fazer tal atividade. E o Frei de dentro do monastério abre a portinhola assim da porta e diz assim: você com Francisco de Assis, ele aí fora, não gaste meu tempo, e fecha a portinhola. E o Frei atrás de desespero, meu Deus, a gente vai morrer nesse frio, não tem o que comer, não tem não sei o que. Ele olha para o lado, Francisco de Assis jogando neve para cima e pulando. Ele diz, Francisco ficou louco. Francisco ficou louco. Disse, o que houve, Francisco? E ele pulava e jogava neve para cima. Ele disse, eu estou no momento que eu esperei a minha vida toda. Eu estou inteiramente nas mãos de Deus. E aí, quando ele fala isso, vem um outro Frei, abre a porta lá do convento e diz, desculpe, meus irmãos, né? Estamos lhe aguardando. Aí eles entram, coisa e tal. E viu como está na mão de Deus, é bom, né? Daí, isso é interessante, né? A gente tem aí lá aquela ordem dos monges beneditinos, e eles têm uma regra, se não me engano, é a regra de número 34. O monge que for pego resmungando é expulso da ordem. Tamanho prejuízo que é para nós quando a gente entra na energia da reclamação. Na energia, né? A gente gasta muita energia reclamando. E quando a gente gasta energia reclamando, a gente gasta energia não focando na ação que a resignação pede. Porque eu me resigno. Eu sei que é necessário para o meu bem isso que está acontecendo. Mas eu não vou estacionar nessa situação. Não é? O coração consente que Deus entende que é melhor. Mas para o que a doutrina espírita nos fala? Para que serve toda a dificuldade? Para estimular a inteligência do homem. E aí a gente vai compreendendo os processos de melhora através disso.
não é? Mas isso é importante, a gente diferenciar, porque isso, eu acho que vocês vão concordar comigo. Quem está fora do espiritismo, não conhece, né, a doutrina, não conhece o espiritismo, acha que o espírito é conformista. Que ele é, né, tem que aceitar. Não, não é conformista. Ele é resignado, ele entende que tem uma vontade superior, que acha que aquilo é bom pra gente, né, pra gente aprender. Mas ele quer que a gente se mexa. E ele nos dá a condição. Mas muitas vezes o que nos nubla a visão e não deixa a gente ver a condição é a reclamação. Passa o cavalo encilhado 10 mil vezes, eu não vejo porque eu tô sentado chorando, né? Então, a força a gente ganha é no trabalho, né? Não sei, eu acho que a força a gente ganha no trabalho, né? Então, é por aí que vem. Eu acho... Pode falar, Rodrigo, sei que... É legal você tocar nesse ponto, Alex, porque a gente fez um vídeo anterior aqui para o canal, né? O Jordão vai lembrar, sobre o saber confiar, né? Saibamos confiar. O combate ao pessimismo crônico, que é um do quadro do Filosofadas, né? Então assim, mais rápido, né? Pegando a leitura evangélica e destrinchando um pouco, né? Então, quem quiser, vou deixar aqui no card aqui, vai aparecer, clica e dá uma olhada lá também. É bastante legal. É um trecho do Vinha de Luz, né? E o Emmanuel, né, através da mediunidade do Chico Xavier, que traz essa abordagem para a gente, né, de uma frase, de um texto de Jesus, para que não sejamos pessimistas, para que confiarmos mesmo. E que é importante o combate ao pessimismo crônico, e nos tempos atuais, parece que, porque nossas bolhas de comunicações se tornaram mais rápidas, mais instantâneas, parece que aumentou, mas talvez é porque a comunicação melhorou e é mais rápido, mas assim, o quão é importante combater nos dias atuais, então, o pessimismo crônico. Então fica a dica para o pessoal dar uma olhada nesse vídeo. O Alex também tem outros lá no canal dele abordando também o mesmo tema, dá uma olhadinha também. Então, gente, para encerrar essa nossa reflexão no primeiro momento, eu queria trazer um ponto que é muito batido assim, no Evangelho e que casa perfeitamente com a fala do Alex, de que nós não somos conformistas e que muitas vezes, devido à positividade tóxica, as pessoas impõem a gente que a gente seja feliz a todo instante. Então, isso é perigoso também. Só que tem um ponto de equilíbrio que o Evangelho ele vai trazendo para cada um, que é a busca pela ótica mais espiritualizada da existência. É sobre isso que nasce o motivo da resignação. Porque a partir do momento em que eu amplio o meu ponto de vista e percebo que isso que eu estou vivendo nessa existência é só um momento da eternidade, a gente fica mais aliviado, mais consolado. Porque, ora, se eu errei no passado, naturalmente eu pago agora, porque eu não posso pagar o boleto do Alex, mas eu passo no cartão o meu boleto. Então, meu boleto não, a minha dívida, passo no cartão a minha dívida, porque eu criei essa dívida. Mas a partir desse momento, o que é 1 mês, 2, 10 meses passando um cartão para pagar uma dívida de uma vida de 100 anos, por exemplo, que é a vida mais ou menos que os humanos chegam no máximo, assim, no geral. Ou além, o que é pagar uma dívida por 1 ano, 2, 3, numa existência enquanto espírito imortal que dura a eternidade. Então é sobre esse um ponto importante que a gente pode e deve refletir, sabe? Olhar a vida da maneira espiritualizada. E isso só consegue com compreensão, com estudo, aprofundamento. Por que a gente é imortal? O que a gente é espírito? Como a gente vai lidar com as situações? Então, essa é a pergunta. Será que estamos olhando a vida de uma forma espiritualizada? Ou será que a gente está segurando na materialismo, acreditando que tudo que existe é só matéria, matéria, matéria? E aí? Sabe? Vamos nos permitir buscar uma maneira de compreender do nosso jeito isso. Sabe? O que funciona para mim não funciona para Alex, mas a gente está aqui na mesma doutrina. O que funciona para mim não funciona para o Rodrigo, mas a gente está aqui trabalhando, né? Boa fala, Jordão. É isso aí, garotinho. Gostei bastante.
Então, por que a gente sofre, né? As causas dos nossos sofrimentos e se a gente gera responsabilidade ou não. É nesse tema, nesse quesito, que a gente vai abordar nos outros blocos. Você pensa que acabou? É claro que não. Não acabou, não, né? Não acabou, não acabou, não. Volta no próximo bloco. Né? Mas, ó, curte, compartilha, te inscreve no canal, né? Fala para todo mundo, ó, tem bloco novo, vai lá ver. Enquanto ele abastecia, ele escutou um cachorro. Ai, 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 o cachorro gritava, ai, ai. Rodrigo, seu microfone tá fechado, Rodrigo. Ele fala, Rodrigo, o microfone. E ele falando.